Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre o fracasso ou os fracassos do Guia Anônima em 2023. E isso é até um pouco triste, se você for parar para analisar o que deu errado. Preste atenção. Se você está acompanhando esse mês de janeiro, você está vendo que a gente está postando vídeos do Guia Anônima Collab. O Guia Anônima Collab é a evolução do Guia Anônima Convida, que até 2022 acontecia quando a gente convidava outros criadores de conteúdo para produzirem vídeos em janeiro para o Guia Anônima, com o intuito de termos conteúdos diferenciados aqui dentro do guia e também fazer com que esses criadores consigam alcançar um público que normalmente eles não conseguem alcançar pelas suas próprias redes sociais. Ou seja, o criador era beneficiado encontrando o nosso público e o nosso público era beneficiado tendo um conteúdo diferenciado de outros criadores que normalmente não apareciam no GA. E a gente modificou esse formato para que a gente parasse de convidar outros criadores de conteúdo e abrisse essas inscrições para quem quisesse criar conteúdo em janeiro, o Guia Anônima Collab. Então a gente abriu um forms e quem tivesse interesse em criar um conteúdo para o GA poderia requisitar dentro daquele forms e enviar o seu material para a gente publicar nesse mês de janeiro. Se você está acompanhando o Guia Anônima em janeiro, você está vendo que está sendo publicado aí um conteúdo do Guia Anônima Collab, mas as coisas não aconteceram como esperado. A gente estava esperando pelo menos 8 ou 9 conteúdos sendo programados para janeiro e fevereiro aqui no Guia Anônima Collab, né? E a gente não conseguiu alcançar esses números. Para vocês terem uma noção, a gente recebeu apenas 10 requisições de conteúdo no Guia Anônima Collab, ou seja, 10 pessoas mandaram ideias de conteúdo, 3 dessas ideias foram descartadas, ou seja, 7 pessoas tiveram o seu material aprovado e no final das contas apenas 3 pessoas enviaram o seu vídeo. Apenas 3 pessoas concluíram o envio do material para ser postado no Guia Anônimo. A gente não conseguiu alcançar a nossa meta de 8 conteúdos no mínimo. Isso acabou sendo bastante frustrante por um lado, porque a gente esperava um número muito maior de requisições. Isso faria com que você tivesse um conteúdo muito mais rico desenvolvido por outras pessoas. Em contrapartida, a gente recebeu apenas 3 vídeos e esses 3 vídeos já estão sendo publicados. E o fracasso ele não está de nenhuma forma ligado a esse conteúdo publicado, porque esse conteúdo publicado ele é sim de alta qualidade e é um conteúdo desenvolvido com bastante carinho e atenção pelo pessoal que estava desenvolvendo esse material. O fracasso em si vem da falta de união e de compromisso da própria comunidade da área de segurança, principalmente das pessoas que se inscreveram e não enviaram o seu material, o que me deixa bastante chateado e com o pé atrás de convidar essas pessoas para participar de outros projetos do Guia Anônima. Mas a gente realmente achou que outros criadores de conteúdo iriam se dispor e aplicar esse envio de material para o Guia Anônima Collab, já que a gente fez essa mudança de não mais enviar um convite no privado de cada criador de conteúdo e abrir um programa para todos. Inclusive, eu achei que iria receber vários materiais de outras comunidades, né, de membros ativos de outras comunidades na área de segurança, mas infelizmente isso não aconteceu e agora esse projeto está em xeque para 2025. A gente não sabe se vai fazer o Guia Anônima Collab ou o Guia Anônima Convida em 2025. Isso fica totalmente em aberto. E se isso não ocorrer, a gente vai estar matando um projeto que já existe aqui dentro do Guia Anônima há pelo menos uns 4 anos. Né? O Guia Anônima Convida, ele tem como objetivo acontecer em janeiro e ser um diferencial dentro do nosso canal, mas infelizmente nessa edição de 2024 a gente teve uma baixíssima mesmo, atratividade, talvez, ou uma baixíssima adesão do público em geral. Eu achei que seria muito maior do que realmente foi. E, novamente, isso não tem nada a ver com quem criou o material. Quem criou o material tem que seguir essa galera, tem que interagir com eles nas redes sociais, porque eles se disporam a criar um conteúdo exclusivo para o Guia Anônima e deixar aí os seus projetos pessoais um pouco de lado para fazer esse material. O meu ponto aqui é realmente, principalmente com as pessoas que requisitaram e não criaram material,
e as pessoas que eu acreditava que iriam requisitar, mas acabaram não mandando ideia alguma. E para você que talvez seja um criador de conteúdo ou algum gerenciador de alguma comunidade da área, saiba que, ou até mesmo alguém que enviou a ideia de conteúdo e acabou não enviando o conteúdo, saiba que normalmente, tá? As pessoas que dão para trás em algum projeto do Guia Anônimo, elas não são convidadas para outros projetos, tá? A gente teve já pessoas que desmarcaram, por exemplo, em cima da hora, ou melhor, nem apareceram na entrevista do Papo de Hacker, e essa pessoa ela é cortada de absolutamente todos os projetos do Guia Anônima consequentes, tá? Se a gente tiver futuramente um evento presencial, essa pessoa não vai ser convidada. Se a gente tiver o Guia Anônima Conference, essa pessoa não vai ser convidada. Se a gente tiver uma round de entrevistas novos do Papo de Hacker, essa pessoa não vai ser convidada. Isso aconteceu, inclusive, com o último Guia Anônima Conference. A gente convidou um criador de conteúdo conhecido na área. Ele falou que iria sim participar, que o tema ia ser XYZ e não sei o quê. E daí ficou enrolando meses, e no final das contas a gente teve que convidar em cima da hora um outro criador de conteúdo para substituir essa pessoa, porque essa pessoa ficou enrolando a gente, não respondia WhatsApp, não respondia direct do Instagram. E não é tipo assim, não respondia porque não respondia. Tipo, não respondia porque não estava entrando, ou não respondia porque estava passando por algum problema pessoal. Não, não respondia simplesmente porque não respondia. Porque mandava mensagem em grupo, respondia outros criadores, estava postando story, estava postando feed, não respondia a gente porque não queria mesmo. E nem para dizer assim, olha, infelizmente eu não vou conseguir criar o material. Não. Essa pessoa simplesmente ficou cozinhando a gente em banho-maria durante pelo menos 2 meses, e a gente acabou tendo que alterar totalmente a nossa grade de conteúdo do último Guia Anônima Conference. E então, por exemplo, essa pessoa ela não vai participar de mais nenhum projeto do Guia Anônima, né? E caso a gente seja convidado para fazer algum material junto a essa pessoa em outra comunidade ou um outro canal, se for possível, se for viável e se for interessante, a gente vai declinar, tá? Então tem essa questão aí que a gente acaba marcando realmente as pessoas que deixam a gente na mão, porque eu nunca fiz isso, né? O Guia Anônimo em 6 anos de vida nunca fez isso, nunca deixou outro criador de conteúdo na mão. Se a gente se compromete a fazer alguma coisa, a gente vai fazer aquela coisa que a gente se comprometeu. Palavra é palavra e palavra importa, né? Bem, um outro projeto que não deu nada certo foi o tal do aulão do GA. Para quem não sabe, o aulão do GA, ele era um tipo de conteúdo novo que a gente queria trazer para dentro do nosso Discord, principalmente, e a gente só fez 3 aulas. Era basicamente assim, a gente convidava um criador de conteúdo, um professor ou um profissional da área para ir lá no nosso Discord e dar uma aula ao vivo para o nosso público. Essa aula era gravada e depois de cerca de 3 ou 4 semanas ela era publicada em formato de gravação aqui no YouTube. Então, o objetivo era que o pessoal fosse na aula ao vivo no Discord para tirar dúvida, para conversar com o professor que estava ali, né, com o criador de conteúdo que estava ali sobre o assunto. A gente teve aulas excelentes, né? A gente teve uma aula do Joatan sobre vulnerabilidades em Docker que foi excelente, por exemplo, mas que poucas pessoas foram assistir o ao vivo no Discord. Isso um pouco porque na época a nossa comunidade no Discord estava bem parada, estava meio que morrendo, e por isso que a gente criou esse tipo de projeto para tentar movimentar um pouco mais ela. Mas esse foi um projeto extremamente ruim para o Guia Anônima, e isso porque a gente convidava o criador de conteúdo para ir lá dar aula para 3 ou 4 pessoas. Foi bem triste, assim, realmente triste. Tanto que a gente só fez 3 aulas e desistiu do projeto. Ele era um projeto que era para ter pelo menos 6 aulas em 2023. A gente cancelou ele na metade e provavelmente não vai voltar com ele em 2024, porque o nosso próprio público acabou deixando a gente na mão. O nosso próprio público acabou fazendo com que 3 ou 4 pessoas apenas estivesse lá ouvindo um palestrante durante 1 hora. Né? Isso é um pouco triste. Se eu fosse palestrante, eu também ficaria chateado, e eu entendo que os palestrantes tenham ficado chateados com isso, né? De não ter alcançado um número interessante, não ter alcançado um público legal para estar trocando uma ideia e estar agregando material.
Então esse foi mais um fracasso aí do Guia Anônima, não pelas aulas, que todas são excelentes, mas sim pela falta de engajamento do nosso próprio público na comunidade do Discord, que fez com que a gente cancelasse esse projeto. Mas a gente já remodelou a comunidade do Discord desde então, ela está bastante ativa hoje em dia, então se você quiser entrar aí é só acessar discord.guianonima.com ou acessar guianonima.com, porque lá tem todos os nossos links. E para você que não sabe, um outro fracasso para finalizar isso daqui com chave de ouro é o clube de membros do Guia Anônima, que em 2023 foi muito parado. A gente teve pouquíssimos membros e a gente remodelou ele. Então, para você saber como que tá o clube de membros agora, é só assistir o primeiro vídeo que a gente publicou nesse ano, que é o vídeo de aniversário de 6 anos do Guia Anônima, ou clicar aqui em Seja Membro e vai ter o vídeo fixado lá para você entender os benefícios agora do clube de membros, beleza? Mudou algumas coisas, mas ainda continua com o mesmo foco principal, que é colaborar com o Guia Anônima e ajudar com que a gente continue criando conteúdo gratuito de qualidade aqui para a internet. É isso, essa foi a choradeira de 2024, a choradeira aqui para iniciar bem esse ano, e eu espero que nesse ano a gente não tenha tantos fracassos quanto a gente teve em 2023 e que a gente consiga colecionar mais conquistas e mais projetos de sucesso, como por exemplo o Guia Anônima Conference, que foi muito bem no ano passado e eu espero que seja muito bem nesse ano também, né? Que vá muito bem nesse ano de 2024, que provavelmente vai ser apenas uma edição e não mais duas, tá? A gente vai fazer só uma edição por ano. Acredito que dessa forma fique melhor para vocês e para a gente também. Então é isso, eu espero que você tenha entendido o nosso ponto de vista e se você quiser deixar algum comentário, alguma resposta, alguma crítica ou ideia, deixa aqui nos comentários. Se você está ouvindo isso pelo Spotify ou algum outro agregador de áudio, deixa o comentário lá no nosso YouTube nesse episódio. É só acessar aí guianonima.com ou youtube.guianonima.com e deixar o seu comentário ali para que a gente consiga entender também o seu ponto de vista, porque às vezes o fracasso foi 100% responsabilidade nossa e se isso aconteceu realmente, a gente é maduro o suficiente para conseguir compreender e tentar contornar todo esse fracasso que ocorreu no ano passado, mas sabemos que isso tudo é muito normal, até porque fracassos fazem parte de uma trajetória vitoriosa. Super coach, tirei essa frase da minha cabeça agora e não me orgulho nada disso. Um beijo para você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e nos seus grupos de estudo e a gente se vê no último e próximo Ctrl Shift N. Valeu e até mais!